Olá, galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar o nosso estudo de fatoração de polinômios. Nessa aula especificamente, vamos para o segundo caso, o caso agrupamento. Então, vamos ver alguns exemplos. Nesses itens, nós temos que fatorar essas expressões. Então, lembrando rapidamente, fatorar é transformar essa expressão em uma multiplicação, transformar em fatores, transformar em uma multiplicação. Perceba que essa primeira expressão, por exemplo, ela é uma adição de 4 monômios, ax, ay, bx, by. Então, o nosso intuito, o nosso objetivo é transformar isso em uma multiplicação. Bom, perceba também que não dá para utilizar o caso da aula anterior, ó, não tem nenhum fator comum para todas as parcelas aqui, ó, x, ay, bx, by. O a não está em todo mundo, o b não está em todos os termos, o x também não, nem o y, então não dá para usar o fator comum para todos. Então, a gente vai usar o caso novo da aula de hoje, que é o agrupamento. O agrupamento a gente vai fatorar em grupinhos, os dois primeiros e os dois últimos. Bom, fatorando os dois primeiros, perceba que os dois têm o a em comum, então a gente vai colocar o a em evidência. Colocando o a em evidência, vão sobrar dois termos dentro dos parênteses, então vai ser o x e o y. Ou seja, essa expressãozinha, só esses dois primeiros aqui, eu consigo fatorar, fica a vezes x mais y. Eu consegui transformar numa multiplicação. Bom, agora vamos olhar para os dois últimos, ó, bx mais by, eu consigo colocar o b em evidência, e aí vai ficar dentro dos parênteses x mais y. Muito bem, então eu fatorei os dois primeiros, fatorei os dois últimos. Só que desse jeito que eu escrevi aqui, essa expressão é equivalente à de cima, mas ainda não está fatorada, ainda não é uma multiplicação, isso ainda é uma adição de todo essa expressão mais essa expressão. Então ainda é uma soma de duas parcelas, eram 4, a gente conseguiu transformar em duas, certo? Mas ainda não é uma multiplicação. Perceba que nessas duas parcelas, tanto na vermelha e na roxa, que eu grifei de vermelho e grifei de roxo, nas duas tem o x mais y, certo? Então, eu vou usar fator comum mais uma vez, ó. Então, fatorando essa expressão, essas duas expressões, a gente tem o x mais y em comum, coloquei o x mais y em evidência, e aí vai sobrar dentro dos parênteses a mais b, certo? Pronto. Agora sim eu consegui fatorar. Ó. Essa expressão x mais y vezes a mais b é equivalente a essa expressão que está aqui, que é equivalente à expressão inicial. Ou seja, se a gente fizer a distributiva aqui, vai voltar exatamente no que era antes, certo? Portanto, x mais y vezes a mais b é equivalente a toda essa expressão. Vamos ver mais alguns exemplos. Ó. Na letra B, não tem fator comum a todos, né? Aqui tem A, mas o último não tem A, aqui tem B, mas aqui não tem C, então não dá para usar fator comum para todo mundo. Então a gente vai de novo usar o agrupamento, os dois primeiros e os dois últimos. Nos dois primeiros dá para colocar o A em evidência, e aí dentro dos parênteses vai sobrar A mais B, certo? Fatorei os dois primeiros, transformei numa multiplicação. Agora os dois últimos eu consigo colocar o C em evidência, e aí vai sobrar A mais B dentro dos parênteses. Perceba que eu ainda não consegui fatorar, o que era uma adição de 4 termos, virou uma adição de 2 termos, certo? Esse termo grifado de vermelho e o termo grifado de roxo. Mas os dois termos, as duas parcelas, eles têm algo em comum. Eles têm o a mais b e o a mais b. Então, eu vou colocar o a mais b em evidência, e aí vai sobrar a mais c dentro dos parênteses. Pronto. A mais b vezes a mais c é equivalente a essa expressão aqui de cima, só que essa daqui está fatorada, está escrito na forma de multiplicação. Letra C, x ao quadrado mais xy menos x menos y. Então, aqui nesse caso, vamos usar o agrupamento, mais uma vez. Fatorando os dois primeiros, dá para colocar o x em evidência, e dentro dos parênteses vai sobrar x mais y. E na última expressão, ó, perceba que não tem fator comum, né? Não tem número ou letra em comum. Mas os dois são negativos, então a gente pode colocar o menos 1 em evidência, e aí sobra dentro dos parênteses x mais y. Perceba que essa expressãozinha que está aqui, ó, menos 1 vez x mais y, é equivalente a essa expressão aqui de cima. Se você fizer a distributiva, fica idêntica a essa aqui de cima. Agora, o que a gente conseguiu é transformar em duas parcelas. Ó. A parcela x vezes x mais y, menos 1 vezes x mais y. E essas duas parcelas têm o x mais y em comum. Então, a gente vai colocar o x mais y em evidência, e aí sobra x menos 1 dentro dos parênteses, certo? Então, a gente conseguiu fatorar essa expressão. Transformamos em uma multiplicação, x mais y vezes x menos 1. Letra D. Vamos usar mais uma vez o agrupamento. Perceba que não tem termo comum para todo mundo. Então, vamos fatorar por grupinhos. Os dois primeiros, dá para colocar o x em evidência, sobra a mais 2b.
E nos dois últimos dá para colocar o 3 em evidência, sobra A mais 2B também. Então perceba que sobraram duas parcelas, tudo isso mais tudo isso. E essas duas parcelas têm os parênteses em comum, certo? Então a gente coloca o A mais B em evidência, e aí sobra x mais 3 dentro dos parênteses. Pronto. Fatoramos essa expressão, A mais 2B vezes x mais 3. Transformamos em uma multiplicação. Agora na letra E a gente tem uma novidadezinha, ó. Temos aqui, não tem fator comum para todo mundo, então a gente vai ter que usar o agrupamento. Vamos tentar usar o agrupamento fatorando os dois primeiros e os dois últimos. Fatorando os dois primeiros, é possível colocar o x em evidência, e aí vai sobrar ax mais 2b dentro dos parênteses. Aqui, se você observar bem essa expressão, dá para colocar o 5 em evidência, só colocando o 5 em evidência, vai ficar dentro dos parênteses o ax menos 2b. E aqui a gente tem um problema, ó, porque a gente conseguiu transformar em duas parcelas, tudo isso e tudo isso. Só que agora essas duas parcelas não têm nada em comum. Ó, o x não está em comum, o que está aqui dentro dos parênteses não é exatamente o que está aqui dentro do outro parênteses, né? E o 5 também não é comum, ou seja, eles não têm nada em comum. Isso significa que a gente não consegue continuar a nossa fatoração. Eu pararia por aqui, ou seja, não estaria fatorado, ainda é uma adição. Bom, o truquezinho é o seguinte, ó, perceba que aqui dentro dos parênteses, ax mais 2b é parecido com esse aqui, ó, é menos ax menos 2b, né? Na verdade, é exatamente a mesma expressão, só com o sinal trocado. Então, dá para a gente consertar isso, dá para transformar essa expressão, deixar ela idêntica a essa. Como? Apaga isso aqui, no lugar de colocar 5 em evidência, vamos colocar o menos 5 em evidência. Colocando menos 5 em evidência, vai sobrar ax no primeiro e vai sobrar 2b no segundo. Agora sim, ó, são duas parcelas, e essas duas parcelas têm exatamente o mesmo parênteses, né? Ax mais 2b e ax mais 2b. Então, a gente consegue continuar a nossa fatoração. Coloca o ax mais 2b em evidência e sobra dentro dos parênteses x menos 5. Pronto, agora está fatorado. Certo? Perceba que a fatoração por agrupamento só vai dar certo, só vai continuar se o que tiver dentro dos parênteses der exatamente igual ao que tiver dentro dos parênteses, certo? Senão não dá para continuar. Letra F, ax menos ay menos 3x mais 3y. Então, perceba que não tem fator comum para todo mundo, vamos fazer por grupinhos, os dois primeiros e os dois últimos. Nos dois primeiros dá para colocar o a em evidência e sobra dentro dos parênteses x menos y. Agora, os dois últimos dá para colocar o 3 em evidência e dentro dos parênteses vai sobrar menos x mais y. E aqui temos um problema. Ó. Perceba que as duas parcelas, tudo isso mais tudo isso, não tem nada em comum, certo? O que tinha que ficar em comum é o que está dentro dos parênteses aqui, ó. Só que não é exatamente igual, que é x menos y, que é menos x mais y. Mas, assim como no item anterior, ó, tem um truquezinho. Perceba que aqui é muito parecido, só está com o sinal trocado, né? Então, o truquezinho é o seguinte, ó, apaga isso daqui. Aí, no lugar de colocar o 3 em evidência, coloca o menos 3 em evidência. Colocando menos 3 em evidência, vai ficar x menos y, certo? Perceba que se a gente fizer a distributiva, vai ficar menos 3x mais 3y. E aí dá certinho, certo? Bom, agora sim, dá para continuar, porque aquilo que está dentro dos parênteses é exatamente o que está aqui dentro. Então, dá para colocar o x menos y em evidência, e aí vai sobrar a menos 3 no parênteses, certo? Fatoramos, essa expressão pode ser escrita como x menos y vezes a menos 3. Bom, agora a letra G, ó. Letra G, a gente tem uma novidadezinha aqui, ó. Perceba que nesse caso tem um fator comum para todo mundo, ó. Aqui tem x ao quadrado, x e x, ou seja, tem um x comum a todo mundo. Então, antes de começar o agrupamento, dá para usar o fator comum. O fator comum é x. Coloca o x em evidência e aí vai sobrar ax mais 7x mais 3a mais 21. Então, perceba que o que eu fiz aqui nessa primeira linha, eu já consegui fatorar, eu já consegui transformar numa multiplicação. Virou x vezes tudo isso aqui, certo? Já é uma fatoração, já virou uma multiplicação. Mas não está fatorado ao máximo. Essa expressão aqui de dentro é possível de fatorar mais. Então, a gente tem que continuar. Sempre a ideia é fatorar ao máximo, certo? Bom, então, vamos fatorar essa parte aqui de dentro por agrupamento, ó. Então, eu vou fazer aqui, copia o x, que já virou um fator lá do lado de fora, e aqui dentro eu vou fazer por grupinhos, os dois primeiros e os dois últimos. Nos dois primeiros dá para colocar o x em evidência e sobra a mais 7 dentro dos parênteses. E nos dois últimos dá para colocar o 3 em evidência e aí vai sobrar a mais 7 dentro dos parênteses. Agora, olhando aqui só dentro dos colchetes, ó, são duas parcelas, e as duas parcelas têm o a mais 7 em comum, certo? Então, eu consigo continuar a fatoração colocando em evidência.
copia o x do lado de fora e aqui dentro dos colchetes coloca o a mais 7 em evidência e sobra x mais 3. Pronto, agora toda essa expressão é essa multiplicação de três termos, ó, x vezes a mais 7 vezes x mais 3. Está fatorado. Bom, eu vou fazer de um outro jeito, porque o que acontece às vezes é do aluno não perceber que tinha um fator comum logo no começo, já começa fazendo o agrupamento. Ah, tem 4 termos, eu vou fazer o agrupamento logo. Bom, tudo bem, dá para fazer assim também, ó, só que no finalzinho a gente vai ter que fazer uma coisinha a mais. Então veja só, se você não percebeu que tem um fator comum e já foi direto para o agrupamento, veja só o que vai acontecer. Vamos fazer os dois primeiros e os dois últimos. Nos dois primeiros dá para colocar o x ao quadrado em evidência, e aí vai sobrar dentro dos parênteses o a mais 7. E nos dois últimos dá para colocar o 3x em evidência, e vai sobrar dentro dos parênteses o a mais 7 também. Bom, ainda não está fatorado, ainda é uma adição, mas essas duas parcelas têm o a mais 7 em comum. Então, coloca o a mais 7 em evidência, e aí vai sobrar x ao quadrado mais 3x. Pronto, a gente conseguiu fatorar. Virou uma multiplicação, a mais 7 vezes x ao quadrado mais 3x. Porém, essa expressão aqui ela não está fatorada ao máximo. Perceba que esse parênteses aqui é possível de fatorar mais ainda. Então, a gente vai continuar a fatoração. Copia o a mais 7, já está fatoradinho, bonitinho. E essa expressão tem o x em comum, né? Então, vou colocar o x em evidência, coloquei o x para fora. E aí vai ficar dentro dos parênteses x mais 3, certo? Então, por caminhos diferentes, a gente chegou na mesma resposta. Ó. X vezes a mais 7 vezes x mais 3 é a mesma coisa que está aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A mais 7 vezes x mais 3. São só caminhos diferentes. Então, você pode escolher o caminho que você achar melhor, tá? Ou primeiro o agrupamento e depois o termo comum, ou o termo comum depois o agrupamento. Bom, na letra H também tem termo comum a todos. Eu vou começar pelo fator comum, ó. Então, eu vou começar olhando para todo mundo, eu percebi que todo mundo tem o 3x, ó. Todo mundo aqui é múltiplo de 3 e todo mundo tem x. Então, coloquei o 3x em evidência. Colocando 3x em evidência, vai sobrar x ao cubo mais 3x² menos 5x menos 15. Já consegui fatorar, porém não está fatorado ao máximo, dá para fatorar mais ainda. Então, vou fatorar por agrupamento os dois primeiros e os dois últimos. Copia o 3x. Nos dois primeiros, eu consigo colocar o x ao quadrado em evidência e aí vai sobrar x mais 3. E nos dois últimos dá para colocar o menos 5 em evidência e dentro dos parênteses vai sobrar x mais 3. Bom, agora eu consigo continuar a fatoração. Ó. Copia o 3x, que já está fatorado. Aqui essas duas parcelas têm o x mais 3 em comum, coloca em evidência, e aí sobra x ao quadrado menos 5. Pronto, fatoramos a expressão do item H, fica 3x vezes x mais 3 vezes x ao quadrado menos 5. Letra I, aqui temos uma novidadezinha, ó, que agora não são mais 4 termos, né? Em todos os exemplos anteriores eram 4 termos. Agora aqui, nesse aqui, por exemplo, são 6, tá? Pode ser vários, tem várias possibilidades aí. Nesse caso aqui, que você deve perceber, a gente vai usar agrupamentos também, ó. Perceba que aqui, ó, AX, BX, CX, e aqui AY, BY, CY. Então tem grupinhos claramente formados aqui, ó. Os três primeiros são parecidos, né, com os três últimos. Então, nos três primeiros eu vou colocar o x em evidência, e aí vai sobrar a mais b mais c. E nos três últimos eu vou colocar o y em evidência, e vai sobrar a mais b mais c também. Ainda não está fatorado, sobraram duas parcelas, x vezes a mais b mais c e y vezes a mais b mais c. Só que essas duas parcelas têm tudo que está dentro dos parênteses em comum. A gente vai colocar o parênteses a mais b mais c em evidência e vai sobrar o x mais y. Então, essa expressão fatorada fica x mais y vezes a mais b mais c. Na letra J, bem parecido, ó, são 6 termos, só que aqui os grupinhos são diferentes. Ó. Perceba que aqui ó, tem ax menos a, xy menos x, 13x menos 13. Aqui a gente vai fazer, ao invés de fazer grupinhos de 3, a gente vai fazer grupinhos de 2. Ó. Os dois primeiros, os dois do meio e os dois últimos. Nos dois primeiros dá para colocar o a em evidência, sobra x menos 1. Nos dois do meio dá para colocar y em evidência, sobra x menos 1. E nos dois últimos dá para colocar o 13 em evidência, sobra x menos 1. Certo? Agora perceba que isso aqui é uma tripla adição, né? Esse termo mais esse termo mais esse termo. E agora dá para continuar. Todos têm o x menos 1 em comum. Então, a gente pode colocar o x menos 1 em evidência. E aí vai sobrar a mais y mais 13. Pronto, agora sim está fatorado, virou uma multiplicação. Na letra K, muito parecido, ó. A gente vai fazer grupinhos de 3 em 3. Ó. Os dois primeiros, de 2 em 2, né?
os dois do meio e os dois últimos. Nos dois primeiros dá para colocar o x ao quadrado em evidência, sobra x menos 2 dentro dos parênteses. Nos dois do meio dá para colocar o 3z em evidência e sobra x menos 2 em evidência. E nos dois últimos, ó, perceba que os sinais estão trocados, né? Então, vou colocar o menos 5 em evidência. Ó. Todos eram positivo e negativo. Positivo e negativo, esse aqui está com o sinal ao contrário. Então, você tem que colocar em evidência um termo negativo. No caso aqui, o menos 5. Colocando o menos 5 em evidência, vai sobrar x menos 2. Pronto, agora das 3 parcelas que sobraram, todas têm o x menos 2, né? Ó. Então, essa parcela de vermelho, de roxo e de verde, todas têm o x menos 2. Então, a gente coloca o x menos 2 em evidência, e aí sobra x ao quadrado mais 3z menos 5 dentro dos parênteses. Agora sim está fatorado. Bom, agora vamos utilizar o agrupamento para fazer simplificação de frações algébricas. Então, lembrando aqui ó, que essa fração algébrica que está aqui, a gente não pode simplificar porque são adições em cima e embaixo. Eu não posso simplificar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, por exemplo, porque aqui tem uma adição, aqui tem uma adição. Eu só posso simplificar se for uma multiplicação, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, então a gente só vai conseguir simplificar se tiver fatoradinho, bonitinho, em cima e embaixo. Então, vamos fatorar aqui em cima e embaixo e depois ver se dá para simplificar alguma coisa. Na parte de cima, perceba que são 4 termos, não há nenhum termo comum a todo mundo. Então, a gente vai tentar fazer por agrupamento. Ó. Nos dois primeiros, dá para colocar o x em evidência, sobra 2x mais 3. E nos dois últimos, dá para colocar o 3y em evidência, vai sobrar dentro dos parênteses 2x mais 3, certo? Bom, daqui a pouco a gente continua essa fatoração, vamos olhar aqui de baixo, a gente já faz aqui no denominador. Ó. Nesse daqui não é agrupamento, só tem 2 termos, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que achar o fator comum. E tem o 5x ao quadrado, o fator comum das duas parcelas aqui. Ó. Então, vai sobrar x mais 3y dentro dos parênteses, certo? Fatorei por fator comum a parte de baixo aqui, ficou essa expressão. Agora, continuando a fatoração do de cima por agrupamento, perceba que as duas parcelas aqui têm o mesmo parênteses, né? Então, fica 2x mais 3 em evidência, e aí sobra x mais 3y. E a parte de baixo já está fatorada ao máximo, não tem mais o que fazer, só copia. 5x ao quadrado vezes x mais 3y. Agora sim, tudo isso é uma multiplicação, as adições estão dentro dos parênteses, então a gente pode simplificar. Ó. Dá para simplificar o 5x mais 3y com... dá para simplificar o x mais 3y com o x mais 3y. E aí, simplificando, sobrou 2x mais 3 sobre 5x quadrado. Perceba que eu não posso simplificar mais nada aqui. Ó. Cuidado, não cair na tentação de simplificar o x com x. Não pode fazer isso, simplesmente porque tem uma adição aqui em cima. Então, a fatoração acabou aqui, não dá para simplificar mais nada. Agora, no próximo item, temos aqui um numerador e um denominador com muitas adições e subtrações, então a gente não pode simplificar nada, tem que fatorar primeiro. Bom, então vamos fatorar. Fatorando o numerador, ó, perceba que está bem clássico para agrupamento aqui, ó, ax², ax, 6xy menos 6y, tá? Com a cara do agrupamento. Fatorando os dois primeiros, ó, dá para colocar o ax em evidência, sobra x menos 1. E nos dois últimos, dá para colocar o 6y em evidência, sobra x menos 1. Bom, a gente já continua esse daqui, vamos já adiantando de baixo aqui. Ó. No de baixo também é agrupamento, 4 termos, e tem um padrão bem claro de agrupamento. Ó. Se você olhar para os números, tem 1, 1, 3, 3, então é a cara do agrupamento. Fatorando os dois primeiros, temos x ao quadrado em evidência, sobra x menos 1. E fatorando os dois últimos, dá para colocar o 3 em evidência, sobra x menos 1, certo? Perceba que eu ainda não fatorei em cima, ainda não fatorei embaixo, ainda são adições. Então, cuidado, não pode simplificar o x menos 1 com x menos 1 e nem o x com x, não pode simplificar nada ainda, certo? Ainda não está fatorado. Bom, mas vamos continuar fatorando. A parte de cima, as duas parcelas têm os mesmos parênteses, né? Então, a gente vai colocar o x menos 1 em evidência, e aí vai sobrar ax mais 6y. E na parte de baixo também, são duas parcelas, as duas têm o x menos 1 em comum. E aí sobra x ao quadrado mais 3 dentro dos parênteses. Agora sim, tudo virou uma multiplicação, a gente pode simplificar o que for possível. Dá para simplificar o x menos 1 com x menos 1, e aí sobra ax mais 6y sobre x ao quadrado mais 3. Reforçando, ó, não pode simplificar nada, são adições em cima e embaixo. Não pode simplificar o x, nem o 6 e o 3, nada. Acabou. Essa expressão está simplificada ao máximo. Beleza, pessoal?